Olá, gente boa, tudo joinha com você? Eu espero que sim. Sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No videozão de hoje eu trago você para conhecer a história de São Raimundo Nonato, Piauí, da fundação à atual administração. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Estamos chegando aqui na lindíssima, belíssima São Raimundo Nonato, a minha terra natal. E eu estou aqui emocionado porque o conteúdozão de hoje é muito especial, mas muito especial mesmo, porque eu vou contar um pouquinho da história desde a fundação da minha terra natal até a atual administração. Olha, aqui já é novidade, estão fazendo um portal. Não dá de você ver direito porque não está terminado, mas aqui tem vários símbolos do Parque Nacional Serra da Capivara, vários símbolos nesse portal aqui. Quando concluir, vai ficar legal, viu? Eu não vou me deter em mostrar os prédios, porque aqui nós já temos vários conteúdos mostrando os prédios, a rodoviária aqui à minha direita. Nós temos inúmeros conteúdos aqui na minha querida São Raimundo Nonato, e mostrando os prédios públicos, mostrando as praças, mostrando as escolas e mostrando as igrejas. Além disso, nós temos vários conteúdos aqui em São Raimundo Nonato, também mostrando bairros. E nós vamos continuar mostrando a minha linda e querida e amada São Raimundo Nonato, a minha terra de origem. Então, no conteúdo de hoje, nós só vamos dar uma volta aqui na cidade e nos deter contando, fazendo um resumão da história dessa belíssima cidade, viu? E provavelmente esse conteúdo vai ser dividido em 2 conteúdos ou mais, né? Porque eu quero me deter contando a história assim, sem pressa, viu? Hoje é dia 24 de dezembro de 2023. É a véspera de Natal. Eu vim aqui para São Raimundo Nonato para o encontro da família que nós temos anualmente. E aí eu aproveito essa oportunidade para gravar esse conteúdo aqui para vocês, contando um pouco da história da minha terra de origem, viu? De antemão, eu espero muito que vocês gostem desse conteúdo, porque eu estou fazendo isso com maior carinho, respeito e amor por vocês. A propósito, agora são 6h57 da manhã e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura, andando em São Raimundo Nonato, Piauí. Pois bem, um pouco da origem do nome de São Raimundo Nonato. Olha, gente boa, Raimundo Nonato nasceu em Portel, Catalunha, na Espanha, no século XIII, no ano 1024 depois de Cristo. O nascimento de Raimundo Nonato foi trágico, porque a sua mãe, ela morreu durante os trabalhos de parto. Ela sofreu muito quando estava dando à luz a Raimundo Nonato, e ela veio a óbito antes da criança nascer. Então você já tem uma ideia, o que foi preciso ser feito para o Raimundo Nonato ter nascido com vida, né? Sem a cesariana na época, é claro, né? E aí o Raimundo Nonato nasceu nessas condições
terríveis, que a sua mãe veio de fato a óbito. Bem, Raimundo Nonato sobreviveu, né? Há quem diga milagrosamente. E aí ele se tornou um cristão católico enérgico. Ele foi um fiel, né, cristão católico, né, com base sólida. E na sua época a escravidão era tida como normal. Aí o Raimundo Nonato, ele se revoltou com isso, se revoltou com a escravidão, né, e lutou contra a escravidão em Portel, na Catalunha, na Espanha. E aí, gente boa, com a luta do religioso Raimundo Nonato, que viveu no século XIII, ele se destacou, né, na sua religião, né, no cristianismo, né, conforme a fé católica. Então, Raimundo Nonato, ele foi considerado, conforme a fé católica, um santo. Foi canonizado e Raimundo Nonato, ou agora o São Raimundo Nonato, se tornou o padroeiro das parturientes, das parteiras e também dos obstetras. Agora já mais recentemente, né, a obstetria, né, os caras lá que os homens e mulheres que trabalham, né, com a questão das gestantes, né, cuidam das mulheres grávidas, acompanham todo a evolução das mulheres grávidas e fazem os partos, né, agora já com mais tecnologia. Então Raimundo Nonato se tornou o padroeiro das parteiras e agora também dos obstetras. Ó, estou passando aqui numa rua bem antiga, bem histórica. Aqui ao meu lado o templo da Igreja Católica, aqui de São Raimundo Nonato. Inclusive está tendo missa agora na Catedral de São Raimundo Nonato. Aqui, isso aqui tudo faz parte da Igreja Católica, né? Esse prédiozão aqui grande aí na minha frente, tudo está ligado à fé católica aqui em São Raimundo Nonato, né? A diocese de São Raimundo Nonato, Piauí, está aqui. Pois bem, aqui o centrozão de São Raimundo Nonato, centro comercial, nós estamos passando. Então, para homenagear Raimundo Nonato, ou São Raimundo Nonato, essa cidade foi batizada, foi chamada de São Raimundo Nonato, aqui no Piauí. A região inicialmente foi formada pelas fazendas de um senhor muito conhecido. O nome dele está em muitos livros aqui no Brasil, que foi o senhor Domingos Afonso Mafrense. Ele tinha muitas terras, muitas fazendas aqui na região. E quando o Mafrense ele veio a óbito, ele morreu, as terras foram doadas aos religiosos jesuítas. Então os jesuítas vieram para a região e eles herdaram as terras de Domingos Afonso Mafrense. Com os jesuítas, gente boa, vieram os colonizadores, mas também vieram oportunistas. Vieram oportunistas com os jesuítas. E quando eles chegaram aqui em São Raimundo Nonato, existia uma fazenda chamada Conceição e eles construíram uma casa. Construíram uma casa e esta casa foi chamada de Casa da Conceição. Entre os colonizadores que vieram com os jesuítas, né, e os que a história chamam de aventureiros, né, ou oportunistas, esses oportunistas, eles travaram
uma guerra, uma batalha com um grupo indígena que habitava aqui na época, que era os Tapuias. Então a região habitada pelos Tapuias entrou em litígio, em conflito com estes oportunistas. E então houve essa disputa, evidentemente por terras, né? Evidentemente por estabilidade. Os indígenas se viram acuados com estes aventureiros. Eu não estou dizendo aqui que foi culpa dos jesuítas, né? Você entende, a história diz que esses aventureiros, esses oportunistas vieram com os jesuítas, né? Mas a história não diz que foi os jesuítas que incentivaram essa batalha. A história não diz isso. Só diz que esses aventureiros, eles entraram em litígio contra os indígenas que aqui estavam. Aí nessa época, quem governava o estado do Piauí era o Dom João Amorim Pereira. Ele era governador da capitania do Piauí. Aí o governador, ele deu uma ordem muito clara a José Dias, conhecido por Comandante Zé Dias. Ora, a ordem era que ele conquistasse a região, né, que hoje compreende a cidade de São Raimundo Nonato. Então a ordem foi muito clara: olha, você vai dominar as terras que estão em litígio, né, entre esses aventureiros e os indígenas tapuios, e você vai conquistar esta região para o governo. Então o Zé Dias recebeu esta ordem diretamente do governador e ele veio para a região de São Raimundo Nonato. Então Zé Dias, né, ele assume com as suas tropas a autoridade dada pelo governo do Piauí na época, com a ordem muito nítida: você vai dominar toda a região e você vai dividir as terras com os homens da sua tropa. Então é o que você vai fazer. Então o comandante Zé Dias estava com a autoridade total do governo estadual para fazer isso. E foi o que o Zé Dias fez. A batalha foi travada. Zé Dias com as suas tropas dominaram totalmente a região, gente boa, depois de longos 8 anos. Aí você já pode ter uma ideia, né, de como foi essa luta travada, né? Então você já tem uma noção, né, de como foi, né, as condições para que Zé Dias estivesse tomando o controle de tudo aqui da região de São Raimundo Nonato. Depois desses 8 longos anos, Zé Dias finalmente toma o poder, né? Ele toma o poder, ele consegue amenizar toda a situação e ele conseguiu apaziguar, né, os conflitos entre os indígenas e os aventureiros, né? Os colonos lá que vieram com os jesuítas. Mas um dia, quando estava havendo uma distribuição de alimentos e de roupas, alguns indígenas, eles se revoltaram, né? De alguma maneira sentiram-se desprestigiados por alguma razão, né, que a história não conta, pela qual
mas a verdade é que os indígenas, eles começaram uma revolta e houve um novo conflito, né, com mais mortes, muito sangue derramado, muitos indígenas morreram nessa batalha, e a conclusão é que ficaram muitos mortos, muitos morreram e muitos ficaram gravemente feridos. E aí, com isso, os indígenas, eles não se deixaram catequizar. Lembra que os jesuítas estavam aqui, catequizando o povo, evangelizando o povo? Por conta disso, desse conflito e dessas mortes, a maioria dos indígenas, eles não se deixaram catequizar. Eles resolveram não atender a ordem dos jesuítas e começaram então a imigrar, começaram a sair para outras regiões. E há uma parte da história que diz que uma grande parte desses indígenas, eles foram para o lado do Tocantins, porque eu não sei se você sabe, mas o Piauí tem uma linhazinha bem pouquinha que faz divisa com o estado do Tocantins. É incrível, né? Então, uma parte da história vai dizer que esses indígenas, alguns deles, foram habitar as margens do rio Tocantins. Então eles foram para lá, não se deixaram catequizar, e poucos indígenas ficaram aqui na região de São Raimundo Nonato. Pois bem, após o conflito, o coronel Zé Dias, ou o comandante Zé Dias, ele fez a distribuição das terras, como o governador havia mandado, e então as coisas começaram a se organizar direitinho na região onde hoje corresponde São Raimundo Nonato. Aí um decreto da regência do Império em 1832, São Raimundo Nonato foi elevada a distrito eclesiástico. A influência dos jesuítas, a influência católica. Então, em 1832, São Raimundo Nonato é elevado à categoria de distrito eclesiástico, com sede no lugar chamado de Confusões. Então, inclusive na região que hoje corresponde Caracol, existe um lugar, até um parque, chamado Serra das Confusões, Então, o distrito eclesiástico estava sediado no lugar chamado Confusões. Já em 1836, foi transferido para uma localidade chamada Genipapo. Inclusive, hoje aqui na região de São Raimundo Nonato tem uma barragem, uma adutora chamada Genipapo, a barragem de Genipapo, aqui na região de São Raimundo Nonato. Pois bem, agora, por que a sede agora veio para Genipapo? Porque em Genipapo tinha uma comunidade que estava prosperando muito através da lavoura e da pecuária. Então, agora tudo estava concentrado no Genipapo. Aí foi elevada à categoria de vila e município em 1850. E quando foi em 1912, mais precisamente, a comunidade adquiriu o foro de cidade. E aí passou a ser chamada a sede de São Raimundo Nonato, no Piauí. Com base neste dado, São Raimundo Nonato hoje tem 111 anos. É
a idade da nossa querida e amada São Raimundo Nonato no Piauí, 111 anos. Quem nasce aqui em São Raimundo Nonato, como eu, né? Eu nasci aqui num povoado aqui próximo, bem próximo, povoado chamado Macacos. Eu sou macaquense. Quem nasce aqui é São Raimundense, que a gente chama de São Raimundense, mas a pronúncia correta então é São Raimundense. Pois bem, quero aqui, de antemão, mandar um fortíssimo abraço para todo São Raimundense que vive aqui em São Raimundo Nonato, ou que vive em outra cidade aqui no Piauí, ou que vive em outro estado, ou que vive em outro país, né? Aqui nós temos São Raimundenses em todas as partes do planeta, você pode acreditar. Povo desbravador, trabalhador, povo de bem, né? O povo da minha terra natal. Pois bem, cidades limitantes aqui com São Raimundo Nonato são a cidade de Brejo do Piauí, João Costa, Fartura do Piauí, Coronel José Dias, São Lourenço, São Brás e Bonfim do Piauí. Então são as cidades que são limitantes aqui com a minha querida e amada cidade de São Raimundo Nonato. E é incrível, gente boa, você estudar a história e saber a história, porque essa cidade de São Raimundo Nonato, ela foi desmembrada de 2 municípios. Adivinha quais são os municípios que essas terras faziam parte? Por incrível que pareça, São Raimundo Nonato foi desmembrado de Jaicóis do Piauí e de Jerumenha do Piauí. Isso não é incrível? Eu acho incrível. Olha, gente boa, é porque você não sabe aqui a geografia. Você não sabe o tanto que nós estamos longe de Jaicóis e nós estamos longe de Jerumenha. Então a geografia dessas cidades estão muito distante mesmo. Então, só para você ter uma ideia, né, da grandiosidade da região aqui, viu? São Raimundo Nonato desmembrado de Jaicóis e desmembrado de Jerumenha. O extremo, gente boa, é longe e muito, viu? Dessas cidades aqui mencionadas para minha querida São Raimundo Nonato, viu? Rapaz, eu acho incrível esse negócio, viu? Incrível demais, né? Eu acho assim fenomenal. Eu amo geografia, porque, rapaz, distancia as comunidades, as cidades e aproxima as cidades. É incrível demais, meu amigo. Então, ó, tem muita gente que não sabe, né? Como eu já falei aqui anteriormente, mas o estado do Piauí tem uma pequena linha de terra que faz divisa com o estado do Tocantins. E a gente pensa que o Piauí ele faz divisa apenas com Pernambuco, Ceará, Maranhão, aquela região ali mais para aqui o Nordeste, né? Então, o Piauí faz divisa também um pouquinho com o Tocantins. Gente boa, com base no último censo do IBGE, que foi agora em 2022, a quantidade de habitantes de São Raimundo Nonato é de 38.934 habitantes. Com certeza esse número já ultrapassou, e no próximo censo São Raimundo Nonato já vai ter mais de 40 mil habitantes, sem sombras de dúvidas, né? Porque o crescimento tem sido exponencial, né? Crescimento mesmo da cidade em todos os aspectos que você pensar, que você imaginar. São Raimundo Nonato tem crescido, viu?
mas crescido muito, inclusive na quantidade de habitantes. Fora aqueles habitantes que moram fora, né? Como eu, né? A minha mãe mora aqui, irmãs, sobrinhos, mas eu moro na minha querida Oeiras, Piauí. Estou morando em Oeiras há 17 anos. Pois bem, a atual prefeita de São Raimundo Nonato é uma senhora chamada Carmelita de Castro Silva, a Carmelita Castro. E aqui sem ideologia partidária, sem ideologia política. Esse canal aqui não é religioso, esse canal não é político, esse canal é um canal, né, de informações, né, é um canal, né, que evidencia as cidades e comunidades aqui no estado do Piauí e por onde quer que eu ande, né, sem ideologia político-partidária. Essa mulher fez e está fazendo um excelente trabalho, uma administração muito legal, a Carmelita Castro, viu? Eu quero parabenizar. Se esse conteúdo chegar até ela, né, ela está de parabéns, com certeza. Bem, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então tem o poder legislativo de São Raimundo Nonato, a composição da Câmara dos Vereadores. E eles são vereador Nunes, Edilson Ribeiro, Paulo Giovanni, Catiúcia Ribeiro. Aí eu quero fazer um destaque bem aqui em Catiúcia Ribeiro. Eu conheço ela desde a infância, né? O Arenaldo, de saudosa memória, que era vereador, foi vereador por vários mandatos aqui em São Raimundo Nonato, pai da Catiúcia, nosso amigo, né, em quem nós votamos muito no passado, veio a óbito, né, faleceu, partiu para a eternidade. E a Catiúcia Ribeiro, ela assume, né, a função do seu pai, né, e tem uma cadeira, né, no poder legislativo da Câmara Municipal de São Raimundo Nonato. Pois bem, continuando aqui com os vereadores, aí tem o vereador Jean Oliveira, tem o vereador Valdir Ribeiro, também está na Câmara dos Vereadores o irmão Rian, né, que também eu quero destacar que eu conheço, desde a infância, basicamente, né, adolescência. Fomos criados juntos na primeira igreja batista em São Raimundo Nonato. Rian hoje é vereador, eu acho que pelo segundo ou terceiro mandato, não sei. Vereador irmão Rian, vereador Luciano, vereador Valmir Ribeiro, vereador professor Valdeci. Aí eu também quero dar um destaque aqui ao professor Valdeci, porque o professor Valdeci, ele é natural do meu povoado natal, né? Ele é natural de Macacos, né? Inclusive tem casa lá nos Macacos, né? O pai dele também é professor, né? Lá no meu povoadozinho, o Macacos. Então Valdeci, professor Valdeci é meu conterrâneo. Aí tem também o vereador Vitor Paixão, tem o Luan Sérgio e também Evandro Macedo, né? Então são estes que compõem o poder legislativo da cidade de São Raimundo Nonato. Eu não sei se ainda continua essa mesma composição, né? Porque às vezes tem aquela chamada dança das cadeiras, né? Às vezes por questões partidárias, para fortalecer os partidos, né, alguns são tirados e colocados em uma pasta administrativa, né, em uma secretaria, para dar vaga para outro vereador para fortalecer o partido. Eu não sei se isso aconteceu aqui em São Raimundo Nonato, mas normalmente acontece, né? O fator religioso, gente boa, em São Raimundo Nonato
87,58% se diz católico, 8,91% se diz evangélico, 1% se diz sem religião, 1% se diz outras religiões. E aqui, por falar em religião, nós temos conteúdos aqui só falando das religiões, né, aqui de São Raimundo Nonato. Você pode procurar aqui no nosso conteúdo, né? Você vai aqui no nosso canal, você vai encontrar um conteúdo só falando das religiões e templos religiosos aqui em São Raimundo Nonato, viu? Gente, de propósito, eu vim aqui no bairro Gavião, meu bairro de origem, para concluir aqui esse conteúdozão, né? Ele vai ser dividido, ele foi dividido, né, em pelo menos umas 2 ou 3 partes. Eu vou dividir aqui, depois eu vou mostrar aqui no canal, aí você vai ver em quantas partes foi dividido, né, para não ficar um conteúdão grande demais, né? Então, esse finalzinho eu não vou fazer nenhum corte, eu só vou ver a quantidade de minutos, e aí eu vou fazer, né, cortar só os minutos, né, para não ficar extenso demais, né? E aí para você acompanhar um pouquinho da história da minha terra natal, da minha São Raimundo Nonato. Eu estou aqui no meu bairro Gavião, pertinho da casa da minha mãe. Eu quero me despedir, né, desse conteúdozão show de bolota na minha terra natal, contando um pouco da origem de São Raimundo Nonato até a atual composição, né, do poder executivo e legislativo de São Raimundo Nonato. Fortíssimo abraço e que Deus em Cristo continue abençoando e iluminando você e toda a sua família, porque você está no Recanto Olibar Comunicação e Cultura. Deus te abençoe e até no nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.